Oi gente, meu nome é Wellington Cardim. Meu nome é Valéria. Somos senhor e senhora Cardim. Então, gente, como vocês podem ver, a gente disse que tinha uma novidade aí pra mostrar pra vocês. E essa novidade, né, é a mudança do nome do nosso canal. A gente decidiu mudar pra algo mais sério. Desde que casamos, então, decidimos colocar o nome, né, Senhor e Senhora Cardim. A gente quer desde já também estar agradecendo aí as pessoas que me ajudaram na criação dos nomes, da arte também, das canecas, né? E da camisa. Quem criou, né, como vocês podem ver, a nova arte foi MC Design. A gente vai estar disponibilizando o contato dele aqui embaixo, tá certo? Na descrição desse vídeo. A blusa também, como vocês podem ver, que é essa a que meu esposo está usando. Foi lá da Ideia Criativa, nosso amigo Fabrício, que personalizou elas pra gente. Quero deixar meu muito obrigada pra vocês dois. E as canecas também, quem personalizou foi a empresa da Art Paper. Como vocês podem ver aqui, de um lado tem Senhor e Senhora Cardim, que é a arte. Do outro lado, o esposo e esposa, né? E a data do nosso casamento aqui. Foi dia 29/7/2020. Então queremos deixar desde já o nosso muito obrigado a todos aí que nos ajudou na personalização das camisas, das canecas e na criação da arte, tá certo? E queremos também saber, né, o que vocês acharam aí dessa nova cara do canal. E, gente, como prometido, né, a gente estava devendo para vocês a nossa parte 3 da nossa história. E hoje viemos aqui, né, para cumprir essa promessa aí que estamos devendo há um bom tempinho para vocês. Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos falar a nossa parte 3, né? Parte sobre o namoro, o período do namoro, a viagem, né? A mudança que aconteceu e como foi pra gente passar esses 3 anos à distância. Então, pessoal, foi em fevereiro, como eu contei nós contamos no último vídeo, né? Como foi o pedido de namoro. Então, a partir dali a gente começou a namorar, tivemos um período ali curto de cerca de 5 meses, a gente namorando ainda na mesma cidade. A gente passou esse tempo junto. Após isso ela se mudou, né? Foi para Teixeira de Freitas, onde a gente foi enfrentar aí nosso período aí bem complicado. Gente, então, como ele já relatou, né? Podemos dizer que foi o nosso primeiro desafio, né? Primeiro não, segundo, né? Que já teve o primeiro de enfrentar o pedido pro namoro, sendo que nossos planos era demorar mais um tempo, né? E veio esse período aí da distância, que foi uma surpresa pra gente, mas como falou, né, pela persistência dele, a insistência da gente tentar pra ver se dava certo, a gente começou aquele relacionamento. Eu, na verdade, não tinha tanta confiança que aquilo fosse dar certo quanto ele tinha, né? Ele já tinha uma fé mais, como é que dizemos, mais assim, forte do que a minha, que aquilo ali poderia dar certo se a gente quisesse lutar por aquilo. Tanto que foi ele que me deu forças, né, pra continuar. Deus em primeiro lugar, em segundo ele. E chegou, né, os primeiros 5 meses perto, foi aquela coisa muito boa, que é o início de namoro, né, como vocês todos sabem, até que chegou o grande dia, né, que foi o dia da mudança. Na noite anterior, que foi uma noite antes de eu viajar, eu chorei muito, eu tava muito aflita com aquilo, ainda perguntei, se isso for dar certo, não sei o que, ele me acalmando. Ele parecia ser bem sereno, né? Só que aí no outro dia de manhã cedo, minhas amigas foram lá se despedir de mim, levar alguns presentes. E quando elas saíram, ele veio lá pra casa, né? Ficar comigo. E esse menino já chegou lá com os olhos cheios de lágrimas, foi me abraçando, começando a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. Aí na hora que o carro também tava descendo, foi um chororô. Acho que eu nunca vi ele chorar tanto na minha vida. E foi algo assim bem complicado pra gente. Aquela cena de eu ver o carro descendo, a gente indo, e ele lá atrás descendo a ladeira chorando. No dia tava chovendo também, eu nunca esqueço essa cena. Ali começou aquela bela jornada difícil, né? Tanto que o nosso combinado era da gente ficar se vendo de 30 em 30 dias, quando possível. Só que ele não aguentou 15 dias, ele já bateu lá na porta de casa, né? Porque o período assim que a gente constatou como mais difícil é o início, até porque por conta da adaptação, quando as coisas são novas, né? Pra você saber ali lidar com tudo aquilo ali, é um período muito complicado, né, amor? Com certeza. Ali foi um choque de realidade muito grande, né, pra gente. A gente iniciou o namoro, a gente já tinha consciência de que ia acontecer essa mudança. Foi complicado. Quando o choque veio, pensamos
em desistir, mas por parte dela, né? Ela pensou, não vai dar certo isso. Eu acabei propondo a ela, vamos fazer o seguinte, a gente continua e a gente vê até onde a gente consegue. Se a coisa ficar complicada e a gente não conseguir, aí a gente vai lá e põe um ponto final, a gente termina, né? Tudo numa boa. Só que aí, graças a Deus, né? Nós estamos aqui, nós conseguimos vencer a batalha que tivemos ali. Graças a Deus nós conseguimos e estamos aqui. Agora, pessoal, em relação a essa distância, ela é complicada. Para quem quer um relacionamento à distância, desde já é bom saber. Por um ponto, você consegue, dependendo da sua força de vontade. Isso é também do casal, né? Às vezes um vai estar mais fraco, o outro vai estar mais forte, vai fortalecendo. Mas se os dois realmente quiserem, consegue, dá certo. Não é fácil não, mas dá certo. Nós enfrentamos muita dificuldade por causa da distância. Porque a gente já sabe que existe a questão do ciúme mesmo estando perto. Existe questões muitas vezes aquela proteção, às vezes a gente quer a pessoa só pra gente. Só que quando a gente está à distância, a coisa muda, a coisa dobra, triplica, entendeu? Fica muito complicado mesmo. Então nós tivemos muitos problemas em relação a essas coisas, porque como a gente estava à distância, começou a acontecer muitas questões que envolviam questões de ciúme ou atenção, que a gente queria um do outro, muitas vezes queria muita atenção um do outro e o outro não poderia dar. Às vezes um estava lá desocupado em casa sem fazer nada, mas o outro estava ocupado. Então, por a gente não se ver a semana toda, por a gente não se ver durante 15, 20 dias, então no momento que a gente estava ali de folga, né, livre, a gente queria que, independente de qualquer situação, a outra pessoa estivesse livre também para dar atenção. Então é muito complicado essas coisas, né? E era até complicado também porque se para um casal assim que já mora numa mesma cidade, já é difícil se tivesse esse baque da mudança, imagine para nós que ele trabalhava na rua que eu morava, então pensei, vou pra escola, vejo ele, volto da escola, vejo ele, vou na rua, vejo ele ali embaixo, volto. Igreja, ele morava também atrás da minha rua, ia pra igreja, a gente ia no caminho junto, voltava junto, ia pro ciclo de oração ia junto, ia sempre alguma coisa com amigos, ia junto, então, tipo, eu e ele se via, acho que era todo dia, era raro dizer assim, tem um dia que eu não vejo o Wellington, tem um dia que o Wellington não me vê, às vezes nem programado, mas via, não tinha como não ver. Então, realmente foi aquele baque, entendeu? Pensa aí, uma pessoa que é acostumada a ver seu namorado, sua namorada todos os santos os dias e chega um dia que você tem que ficar meses, dias, semanas e aquilo parecia algo muito assombrador. Então, eu mesmo, como eu falei, no caminho, na viagem foi difícil e tal, mas meu baque maior, uma dor pra mim foi quando eu acordei, a primeira manhã que eu acordei lá na nova cidade, né? Que eu lembrei de toda a estrada, de toda a distância e de como a gente ia suportar aquilo. Como ele falou, né, eu fiquei um pouquinho mais abalada nessa questão de acreditar que daria certo por essas coisas. Eu comecei a sentir medo, eu falei, e quando começar a vir as desconfianças, se a gente começar a brigar, e se um se esfriar com o outro, como é que vai ser, se a gente vai se machucar mais? E tipo assim, eu gostava muito dele, não era tipo assim, o desejo assim, o desejo verdadeiro do meu coração era terminar, não, eu estaria mentindo. Às vezes eu chorando do outro lado, assim, mal mesmo, mas eu falava pra ele, velho, segue seu caminho. Eu não quero te fazer sofrer, você já sofreu demais nessa vida. Eu falava assim, às vezes, não sei se você se recorda. Eu falava, vai tentar arranjar uma pessoa menos difícil, porque tal, era muito complicado. E ele entrava em desespero, porque ele via que eu tava querendo, tipo, dar um fim, entendeu? E ele, não faz isso comigo. Você já não me deu uma chance, eu não tô aqui, eu não disse que ia dar certo, bora tentar. E aos poucos ele, de pouquinho em pouquinho, ele foi semeando no meu coração até que minha fé ficou um pouco mais firme, entendeu? Aí eu já tive mais aquela sustância, e teve algumas situações com meses e anos mais à frente, que aí já teve que ser eu que segurei a barra, entendeu? Graças a Deus a gente nunca chegou assim a terminar mesmo, né? Tem casais também que quando passa por crises chega, é até uma coisa boa da gente citar aqui, que chega a terminar e voltar. Não é uma coisa boa e foi bom que a gente foi aconselhado pra isso, né? Namoro, gente, não é brincadeira pra você ficar, comecei aqui e vou terminar ali, qualquer coisinha. Gente, briga todo casal vai ter, crise todo casal vai ter, dificuldades, mas nem por isso você tem que chegar e terminar. Como ele falou, é claro que às vezes um vai estar mais fraco,
outras vezes vai ser o outro, mas é aquela coisa, né? Casamento é uma via de mão dupla, tem que ser os dois, entendeu? Os dois saber quando um tá fraco, levanta o outro. Tanto que a Bíblia fala, né? Melhor serem dois do que um por isso, pra um aquecer o outro, pra um levantar a mão. E é isso, então fica aqui um conselho, não fiquem nessa de termine e volta, porque isso, se sem fazer isso já desgasta o relacionamento, imagine fazendo isso, né, amor? Com certeza. E aí, pessoal, para vocês terem noção da coisa, além de todas essas complicações que nós tivemos, né, foram 3 anos. Foram 3 anos eu viajando, a gente viajava todo mês. Na primeira vez ainda deu uma loucurinha que fui com 15 dias, né? A saudade bateu forte, não estava acostumado, mas depois falta, né, de recursos financeiros, a gente não dava mesmo. Comecei indo só mensalmente, que foi o proposto. E pense, trabalhava a semana inteira, trabalhava até sábado à noite. Sábado à noite vinha para casa, às vezes só tinha tempo mesmo de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, arrumar a mala, já ir para a rodoviária. Aí dormia no ônibus para chegar lá pela manhã e aí passava só o domingo. Às vezes eu passava um dia a mais, outras vezes não, tinha que voltar na segunda já, né? Na segunda noite já tinha que retornar. Então foi algo bem complicado. Então é mais uma coisa, né, para você que pensa em namorar à distância, a gente tem que botar no peso também, né? Você vai estar, como é que tá também os recursos financeiros, porque não adianta também querer namorar à distância se o cabra nem sequer trabalha, né? Que não tem como sustentar, né? Tem que ter um planejamento. Você pode estar à distância, mas só que precisa ter o contato. Você precisa conhecer a pessoa. Porque se com o contato já é difícil, com certeza. Imagine sem ter, porque a gente precisa, gente. É algo que é uma necessidade do ser humano, ter essa coisa de contato, olho no olho, gente. Como tem muitos casais hoje em dia que vivem mais a base do virtual. Gente, isso é destrutivo, gente. Porque aquilo ali a gente pode inventar qualquer pessoa que você quer ser, mas pra conhecer a realidade de quem o outro é, se realmente vocês são compatíveis, se realmente a ideia de vocês batem, no futuro os planos realmente vai se encaixar para os dois se unirem para uma coisa mais séria, tem que ter isso de olho no olho, sair, pense aí, que relacionamento que vai conseguir dar certo sem esses lazeres, né, que um casal tem que ter. Então é muito, muito importante você ter frisado isso, que é a questão de você que quer entrar no relacionamento pôr, né, isso em jogo. Será que eu vou conseguir de alguma maneira? Não precisa ser rico, gente, porque nenhum de nós aqui somos, mas é questão de esforço, de suor e de força de vontade, né, amor? Com certeza. Então, teve os negativos também, né? Teve a questão também que você também tem que estar pronto para saber, né, que vai existir muitas pessoas negativas. A gente teve muito problema com isso. Várias pessoas chegou para mim dizer: "E aí, como é que vai ficar agora?" Sempre questionavam assim: "E aí, como é que vai ficar agora?" Outros falavam para mim: relacionamento à distância é assim mesmo. No início, é só no início aí, a paixão, mas depois eu namorei também com uma menina de longe, a gente ficou durante um tempo aí, mas depois de um tempinho, não levou mais um ano aí, terminou. Quando a coisa começa mesmo a pegar, já era. Então, falavam assim na naturalidade. Até amigos nossos mesmo, que eu lembro que isso aí não foi só quando eu me mudei, mas antes mesmo, que algumas pessoas já sabiam que a gente ia embora. Aí chegava na frente de nós, tipo assim, ixi, você vai confiar nela, quando chegar lá vai encontrar uma pessoa mais bonita, não sei o quê. E às vezes eu ficava tão nervosa que eu queimava. Não, eu tô com ele, se eu tô com ele é porque eu quero com ele, eu não vou trocar ele por outra pessoa, eu não sou esse tipo de pessoa. E às vezes a gente tentava queimar, mas a gente via aqui, um exemplo, quando faziam essa resenha que afetava ele, eu via que ele ficava diferente quando me afetava também, entendeu? Então é uma coisa que você tem que tratar na sua mente. Eu quero isso, então independente do que os outros vão falar, porque o povo fala, bem ou ruim o povo vai falar. Então você tem que ter em mente fixo aquilo que você quer, ter convicção do que você quer e não deixar se abater, né, pelos comentários que vão vir como flechadas a todo instante, né, de família, de parente, até de amigo, pessoas que você nunca esperava vai vir a negatividade, né, amor? Com certeza. E aí, né, a gente, ao decorrer desse tempo, a gente continuou namorando, foi passando os dias, semanas, meses, aí chegou o primeiro ano e foi ali decorrendo, né, a gente se adaptando às coisas, como a gente falou, surgiu muitas dificuldades,
Nessas horas também começam, como ele falou, vem questão de ciúmes, de insegurança, vem a questão da falta, e a gente tinha que ir manuseando aquilo, né? A gente chegou sim a passar até por ajudas psicológicas, é algo bom a gente pra citar aqui, viu? Gente, psicólogo é uma coisa que todo ser humano precisaria ter. Qualquer pessoa mesmo, pra poder se conhecer melhor, se entender coisas que às vezes no passado refletem até hoje no seu presente, despertam só futuramente, pra você saber levar um relacionamento adiante, entendeu? E foi num período que a gente tava passando por certas crises, que ele primeiro, né, ele que botou na cabeça primeiro, é bom começar no psicólogo, não sei o que. Ele incentivou minha mãe, eu comecei a ir, e depois quando a gente viu a necessidade que ele também estava necessitando, a gente pegou no pé, eu e minha mãe, e ele também começou o acompanhamento psicológico. E, gente, por incrível que pareça, ajudou muito nós dois, tanto o psicólogo como a questão da igreja, né, que é a nossa questão tão espiritual, nós cremos em Deus, e muitas pessoas ajudaram a gente em campanhas de oração, muita gente dava força. Como tinha os negativos, graças a Deus, também tinha os que nos apoiou. Ao longo do tempo foram aparecendo, né? Os que estavam... Pessoas que a gente nunca nem imaginava e alguns próximos, né? Na verdade é o seguinte, como eu costumo sempre a pensar, né? Nós temos que ter nosso ponto de partida. Se a gente não crê, sempre vai vir uns negativos em toda e qualquer área da vida que a gente for fazer alguma coisa, sempre vai vir pessoas negativas, sempre vai vir críticas. Só que você decide, né? Se com essas críticas você vai desistir, você vai parar, ou se você vai usar ela como um combustível, né? Para você superar aquilo, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Eu busquei ali, nós buscamos, né? Fui passando confiança para a Val, depois ela foi pegando confiança e um foi ajudando o outro. Nós começamos a vencer e depois que a gente foi mostrando a nossa força, foi mostrando o que a gente realmente queria, foram aparecendo os apoiadores também, né? Da mesma forma que no início apareceu os negativos, com o passar do tempo que viu que a gente queria algo de seriedade mesmo, Deus começou a mandar os apoiadores para nos ajudar, né? É aquela coisa, né? Tanto como ele falou aqui, tanto em relacionamento, como em questão de profissão, de várias outras áreas da nossa vida, é preciso que nós acreditemos em nós mesmos para que as pessoas deem crédito em nós. A gente vê hoje em dia muitas pessoas falarem assim, mas ninguém acredita em mim, ninguém bota fé. Você tem posto fé em você tem acreditado que você é capaz de fazer uma coisa, de vencer algo, de conquistar algo e lutar por aquele algo, custe o que custar. Então, é um conselho que a gente dá, gente. Pessoas negativas sempre vão surgir, como a gente falou, mas também tem os positivos que, ao decorrer do tempo, vão estar ali dispostos, né? Deus envia, como vamos dizer, os anjos, né, que nos ajudam. E foram muitas pessoas, velho, que nos ajudaram a decorrer, tanto em orações como em conselhos. Quando eu precisava, me aconselhava, quando ambos. E nos ajudaram, né, em vez de como é que possamos falar, nos castigar, escravizar, não, pelo contrário, estender a mão nos momentos que, assim, a gente mais precisou. Então, gente, assim foi o decorrer dessa história que a gente foi, né, forjando, alicerçando a base do nosso relacionamento. E outra coisa também muito importante, gente, a gente tem que frisar aqui, é que a gente tinha Deus como base do nosso relacionamento desde o princípio, porque, como vocês sabem, a gente ficou orando antes de começar a namorar mais de 1 ano e meio. Isso. Mais de 1 ano e meio, gente. Pensa em 1 ano e meio. Tem pessoas hoje em dia que escandalizam muito. Essa modinha de oração para namorar, que não sei o que, isso aí é tudo fachada, gente. A gente sabe que tem os que fingem, mas quando você leva isso a sério, gente, isso flui frutos muito incríveis na vida da pessoa. A gente levava tão a sério que quando eram os cultos tanto de ensino, IBD, os cultos meio de semana, evangelismo, a gente sempre estava presente. A gente levava muito a sério, levamos a sério. A gente também fazia muitas campanhas, a gente acordava de madrugada, 3 horas, 4 horas, 2 horas da manhã para orar, às vezes era meia-noite. Quando um tava dormindo, o outro ligava para acordar, a gente tem um compromisso, lembra, para orar. Tanto para busca espiritual, quanto para Deus revelar se realmente a gente ia dar certo, se a gente tinha chance de criar algo maior futuramente. E aquilo ali, com certeza, foi o combustível para a gente estar em pé até hoje. Tinha vezes que também a gente marcava a campanha de tarde. Pense aí, se tivesse em qualquer lugar, eu tinha que parar aquilo ali, pedir licença no banheiro, de algum lugar reservado a orar. Ele, às vezes, no meio de serviço, no trabalho, eu lembro, eu achava isso incrível. A gente tinha que parar, ele ia lá pro banheiro, trancava a porta e ia orar, entendeu? Porque a gente, como eu falei, quando a gente começou a crer e ter fé, a gente botou como propósito no coração e a gente não falou, como o conselho diz, né? Quando você foca em algo, você tem que
se firmar naquilo, nem olhar para a direita nem para a esquerda, mas focar naquilo. E a gente focou. E isso também a gente crê que foi uma das coisas que nos deu força, né, para enfrentar esses ventos que vêm, os levantes que vão ter no decorrer da estrada, porque sempre vão ter, gente. Ilusão, isso que relacionamento, né, amor, é conto de fadas, isso é só na TV, gente. Tem sim como ter um relacionamento feliz. Relacionamento é para te trazer uma felicidade, mas o vento vai bater, as crises, as dificuldades, as coisas inesperadas, né, como essa viagem à distância também. Esse namoro que teve que ser à distância foi uma surpresa. Imagine aí se nós não tivéssemos uma base. O primeiro vento que desse, nossa casa ia simplesmente desabar e cair, entendeu? Então é outro conselho que a gente dá: crie uma base para o seu relacionamento, chame Deus para o centro do seu relacionamento, que dessa maneira você vai conseguir saber lidar melhor, entendeu? Quando as crises virem, as dificuldades virem, e você não vai largar, né? Como a gente falou, de ficar separando por qualquer coisa, você não vai soltar uma coisa que é importante pra você por qualquer besteira. Você já vai agarrar aquilo com mais convicção do que você quer, não é, amor? Com certeza, exatamente isso. Então, pessoal, a gente teve esses nossos momentos aí, né? Graças a Deus nós conseguimos superar, amadurecemos muita coisa, né? Aprendemos muito com isso, sofremos um monte também. Não é fácil, desde já aqui não é tipo conto de fadas também, a gente tá falando aqui como que a gente deu certo, que a gente tá aqui, que a gente casou, só que não foi fácil, de forma nenhuma foi fácil, a gente teve muita dificuldade mesmo, sabe, a gente sofreu um monte mesmo. É assim, não imagina nem 1%, gente. Todos os casais que vocês veem, né, porque hoje geralmente as redes sociais enfeitam muito aquele casal perfeito, aquela alegria, mas ninguém sabe o que eles passam, entendeu? Dentro do relacionamento deles, alguns que são casados já também dentro da casa deles. Então, gente, tudo na vida que tem valor tem preço. Imagina aí, você vai numa joalheria, você vê aquelas peças raras, rubis, esmeraldas. Gente, tudo que é raro tem um preço, você não consegue de qualquer maneira. Então, da mesma forma, para hoje a gente tá como tá, para conquistar o que a gente teve, foi a base de suor, gente, foi a base de esforço, de muito choro, de crise, de dificuldade, de cair, se reerguer, de um puxar a mão do outro, de muita oração. Então, já é um conselho que a gente deixa para vocês, gente. É assim mesmo, é árduo, é doloroso, mas no final, em meio à dificuldade, né? Em meio à dificuldade, não desista. Se você gosta da pessoa mesmo, não desista, luta junto, combate junto ali, faz ali, pede força a Deus, bota Deus como base ali, como alicerce central, e com certeza aí, mesmo que venham muitas águas, como fala o versículo, né, ele não vai conseguir afogar, não vai conseguir destruir o relacionamento de vocês. Pessoal, é o seguinte, esse nosso vídeo vai terminando por aqui, né, a gente vai estar encerrando ele por aqui, já tá um pouco longo. E a gente vai fazer um outro vídeo aqui, a gente vai continuar contando a nossa história, vamos falar agora do nosso noivado. No próximo vídeo vamos estar contando como é que foi, tá bom? Então vai ficar muito bom também. Já se inscreva aí, ativa o sininho e fica aguardando, porque logo a gente vai estar lançando o próximo vídeo, tá bom? E também pedimos pra vocês, né, que ainda não acompanham a gente no Instagram, gente, vocês possam estar lá, tá certo? Seguindo a nossa página. A gente também tá fazendo uns posts bem legalzinhos lá, né, amor? Com algumas reflexões para casais, namorados, pessoas também que não namoram ainda, tá certo? Mas estão à procura de um grande amor, de uma linda história. Então, vão lá, segue. Também tem lá um pouquinho da nossa história, fotos, vídeos. Vocês vão entender um pouquinho bem melhor. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado de tudo que a gente tá aqui tentando produzir para vocês. E fiquem ligadinhos, porque breve vai estar saindo a 4ª parte da nossa história, tá certo? Sobre nosso noivado e tudo que passamos para conseguir noivar também, que não foi nada fácil. Tá certo? Um beijão, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Tchau, pessoal. Tchau, galera.